Oi, eu queria falar, né, explicar o porquê de tudo isso. Eu sempre tive um sentimento que eu não conseguia nem entender ele, nem explicar. Eu não conseguia chegar em uma ideia, em uma conclusão. Sabe como, quando é algo muito solto dentro de você? E recentemente eu tive o estralo de, sabe, plim, como uma ideia. E eu cheguei à conclusão que eu nasci pra falar. E aí, ao pensar isso, tudo se esclareceu dessa movimentação que tem dentro de mim, assim. Vamos dizer que é isso. E aí, esse é o primeiro motivo de você estar assistindo esse vídeo e eu estar aqui falando. E eu realmente nasci pra falar e eu sempre falei muito. Quando eu era pequena, né, na escola, a minha única reclamação da vida, assim, eu nunca tirei nota vermelha, nunca fiquei de recuperação, nunca fui pra diretoria, nunca dei um murro em alguém, mas sempre foi conversa. Ó, Isabela é ótima, mas ela fala demais. Eu andava, tipo, a diretora, né, já tinha compartilhado uma vez com minha mãe, que eles viam pela câmera que quando eu pedia pra ir no banheiro, demorava muito pra ir no banheiro. E era porque no caminho eu ia conversando com as paredes do corredor. Tipo, eu ia no caminho conversando com as paredes. Eu tenho essas cenas na minha cabeça. Eu conversando com as paredes, e aí os murais. E aí os avisos que eu via, eu começava a imaginar coisas, histórias. Então, eu sempre falei muito. A segunda coisa é que, o segundo porquê, no caso, é que a minha mente, ela funciona como uma máquina de ideias. Então, os meus dias, praticamente, assim, quase todos os dias, é uma fábrica mesmo de ideias, de história, de roteiros, de eu fico conversando comigo mesmo e imaginando, sei lá, se eu vejo uma propaganda, se eu vejo alguma coisa de alguém em algum momento, eu imagino eu criando um texto sobre aquilo, uma legenda contando uma história sobre aquilo, enfim. E tava sendo um pouco cansativo ter que lidar com isso, porque eu tava sentindo que a minha mente estava assim, sobrecarregada, porque fica produzindo essas ideias, e isso é muito legal, mas eu não tava tendo onde despejar isso, sabe? Tava assim, enchendo, e eu precisava pôr isso em algum lugar, eu precisava falar, eu precisava registrar, não sei, eu precisava deixar essas ideias saírem daqui pra algum lugar mais concreto, mais material. Às vezes eu chegava a escrever algumas coisas, mas algo mais palpável. E o terceiro motivo é que eu, como, né, uma mente que funciona como uma máquina, pegando essa alusão aí, eu me comportei como um computador nos últimos anos. Eu recebi alguns ataques externos e aí eu criei meu próprio sistema de antivírus para me proteger. Então, qualquer coisa que chegava, aparecia lá na minha telinha, né? Alerta, pessoa se aproximando, tal coisa chegando. E aí eu pensava, né? Pra que arriscar? Se dar o trabalho de fazer uma varredura nesse novo arquivo que está chegando. Então, já fecha essa janela. Não vai acessar. Poderia ser algo bom, poderia realmente ser algo ruim, mas eu não queria pagar pra ver. Porém, eu não sou uma máquina, né? Eu sou uma pessoa. Pausa puxar. Uma pessoa que precisa de pessoas. Então, não tem como eu funcionar como uma máquina. Então, além de um lugar para despejar essas ideias super fabricadas aqui, também vai ser o meu lugar de... Oi. Tá certo, eu vou terminar de gravar o vídeo e vou fazer o seu papel. Certo? Você vai quietinho pra dar mamãe? Deixa eu ver se eu vou achar. Tá bom. Então, por esse terceiro motivo, além de ser um canal para despejar as ideias dessa fábrica em funcionamento constante, é o meu lugar também de ir quebrando aos poucos essa grande muralha que eu levantei e me fazendo mais acessível, expondo mais um pouquinho as minhas ideias, o que eu quero compartilhar e comunicar aqui. Que pra mim isso é muito importante, é o processo, mas também o porquê. Eu penso assim, quem tem essa veia da comunicação, né, que é o meu caso,
ela já vem meio que junto ali, ela pega, né, uma carona na veia de ensino. Então, a gente comunica porque a gente tem essa necessidade de falar, de informar, de passar, né, uma informação, um conhecimento. E a gente fala pra pessoas. Então, de nada adianta, né, tudo isso tá aqui e olhar e falar, nossa, que ideia legal, muito incrível, porém vai ficar aqui, retido. Então, por isso, esses 3 porquês. E se você quiser ficar aqui e gostar, a gente vai sentar e tomar muito chá e bater muito papo junto, porque falar o que eu sei fazer.